ok, vou compor o seu governo e vou abrir mão de 4/5 do dinheiro que eu tenho de emendas, porque você quer, porque você ganhou a eleição. O Lula ganhou a eleição e não conseguiu isso. O que garante, Renan, que o seu governo vai conseguir uma coisa que nenhum outro governo conseguiu? Nós estamos conversando com o Renan Santos, candidato do Missão, candidato à presidência do Missão, nosso convidado hoje na Sabatina Globo CBN e Valor. Queria até pegar esse ponto aí que você se referiu agora em relação ao STF, mas também olhar você em relação ao Congresso Nacional. Porque ao longo desta campanha, a cada nova entrevista que você concede, eu fico com a impressão de que você é menos radical do que o seu slogan ou o seu discurso. No sentido de, mesmo criticando o Centrão, com palavras que o senhor repete de forma veemente, o senhor parece não ter nenhum problema de sentar e negociar. Se eu tiver que montar um governo com ministérios, o senhor negociaria com o Centrão ministérios até para ter governabilidade? Vamos lá. Sim, eu não sou um monstro. Então, eu tenho meu sistema de valores e princípios, e como leitor ávido de Weber, eu sei separar o que é ética da convicção da ética da responsabilidade. Como militante, como candidato, é ética da convicção. Como presidente, é ética da responsabilidade. Isso é uma regra básica para qualquer administrador público. Como fazer essa separação? Veja, eu fiz o impeachment, fui não apenas organizadores do impeachment da Dilma nas ruas, mas a cobertura da imprensa no clube nos mostra. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment junto com os congressistas. Eu tive que negociar com essas mesmas pessoas do Centrão. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu não era parlamentar, não era nada. Eu era um cidadão que estava articulando uma expressão política que envolvia rua e parlamento. E sim, você tem que conversar com esses agentes políticos. Aprendi a negociar com esses agentes políticos nessa época. Tem um parlamentar, que é o Kim Kataguiri do meu partido, que é altamente efetivo, um dos parlamentares mais produtivos da história do parlamento brasileiro pós-88. É uma máquina e ele opera na mesma lógica. Ele sabe que há o momento da negociação, há o momento de ceder, há o momento de ganhar. A questão é até onde você cede e até onde você vai. Veja, eu primeiro, se me permitir ir para uma questão conceitual. Nós temos um regime que ele, na prática, é mais parlamentarista do que presidencialista. Vem da nosso modelo, vem da nossa constituinte, da natureza constituinte, que o parlamento vê esse executivo, e aí o parlamento não quer abdicar dos seus próprios poderes para as pessoas poderem votar para presidente. Você tem o executivo. Você tem uma questão de cessão de poder ali, é um processo histórico. Então nós temos um regime político que ele é doente. Alguns chamam de presidencialismo de coalizão. A verdade é, eu ganhando a eleição para presidente, eu venço a eleição do executivo, e aí imediatamente eu tenho uma outra eleição, que é uma eleição do legislativo. Que nos regimes parlamentaristas, e eu defendo, tá? Eu acho o regime parlamentarista muito mais funcional. Olha, regime parlamentarista com voto distrital misto, lista fechada, a gente resolve boa parte dos problemas políticos brasileiros. Isso também com a minha lei de responsabilidade gerencial. Aí é coisa linda, mas o modelo... A Malu tá rindo, mas é verdade. Eu sei explicar. Ao ter que fazer essa segunda eleição, eu vou ter que criar os critérios. A primeira é uma aceitação. Qual é a aceitação? É a aceitação que eu vou ter que chegar no parlamento e falar: quem vai compor o governo comigo? Então eu vou chamar os partidos para compor. Eu já estou avisando, eu sou crítico a eles, falo de todos os escândalos de corrupção que eles fazem. Dito isso, se o eleitor brasileiro, e eu sou um democrata, mas eu sou aquele democrata que chora quando eu vejo o que o eleitor faz com o sufrágio dele. Na hora de sufragar, o eleitor vai meter pelo menos 300 bandidos no Congresso, que vão comprar o voto dele, porque essa vai ser a eleição, e vocês fazem cobertura, a maior eleição de derrama de dinheiro de todas. Vai ser uma eleição bizarra. Vou compor o governo. Quais são os critérios para a composição do governo? Topam ministério? Sim. Este aqui é o plano que venceu as eleições. Venham, endossem com resolução partidária. Resolução partidária no parlamento, igual acontece no parlamentarismo. Endossem, venham fazer parte desta maioria que eu quero compor e vamos compor uma maioria. Isso aí é filme da Poliana. A vida real não é assim que funciona. A vida real A vida real é o governo Lula lidando com a emenda impositiva, convidando os caras para irem para o governo dele, e os partidos, mesmo no governo dele, não fazem o que eles querem porque eles têm o dinheiro no Congresso para fazer o que eles querem fazer. Perfeito. Aí Perfeito. Hoje está o Kim Kataguiri no Estadão falando que vai reduzir a quantidade de emendas, de dinheiro das despesas discricionárias destinadas às emendas a 5%. Eu fui ver, hoje é 25%. Então você vai reduzir a 1/5 o que hoje os parlamentares têm. Aí você fala, você quer compor meu governo? Você acha que alguém vai falar assim, ok, vou compor o seu governo e vou abrir mão de 4/5 do dinheiro que eu tenho de emendas, porque você quer, porque você ganhou a eleição. O Lula ganhou a eleição e não conseguiu isso. O que garante, Renan, que o seu governo vai conseguir uma coisa que nenhum outro governo conseguiu? Primeira coisa, porque eu vencer a eleição significa que os brasileiros votaram por uma ruptura.
Essa é a primeira coisa. Há uma coisa chamada espírito do tempo, e ele existe, e ele motiva alterações. O espírito do tempo da eleição do Lula em 2002 fez com que ele garantisse governabilidade no começo do mandato, não vou falar do período mensalão, sem precisar fazer grandes sessões, porque há um início de mandato em que há uma certa disposição também do Congresso em votar junto com aquele governo. Isso é o espírito do tempo. Independentemente da quantidade de deputados. Naturalmente, porque você vai formar base de qualquer forma. Há um espírito do tempo, há uma boa vontade. O próprio Bolsonaro dispôs da parte do Centrão, sem fazer no início do governo dele grandes sessões ministeriais, para fazer uma maioria para a reforma da Previdência e para pequenas pautas que ele passou ali. Esse é o espírito do tempo. O espírito do tempo de uma eleição do Renan é um espírito do tempo que vai estar direcionado a isso. Naturalmente, o processo político ele é instável, ele tem idas e vindas. Eu não sou poliana sobre isso, nem um pouco poliana. Eu entendo quais são as vantagens das forças que eu vou ter no início do mandato e qual o poder mitigador que o parlamento vai ter. E mais, eu entendo ainda um problema. Eu vou ter que passar, durante a transição, essa PEC do Kim Kataguiri. Na transição. Eu já vou ter que compor governo na transição, antes mesmo de eu assumir, para poder ter força para passar as medidas que são verdadeiramente impopulares. Que são as medidas que vão demandar PEC. O Lula fez isso e não conseguiu mexer com as impositivas. Mas o Lula nunca teve vontade concreta de atuar nesse... O Lula está empurrando com a barriga grandes medidas no governo dele. A questão toda é, veja... Nós temos um governo que não tem medo de colocar uma PGR que vai investigar parlamentar. A gente sabe muito bem que não foi o caso dos 2 últimos governos. Eu não tenho rabo preso, eu vou colocar uma Procuradoria-Geral da República forte e independente. A Polícia Federal não vai estar aprovado pelo Congresso. Qualquer indicado pela PGR tem que ser aprovado pelo Congresso. O Congresso Nacional, então, vai de start, vai começar a lutar contra a indicação do PGR. Eu já acharia um tanto quanto estranho. Pode derrubar um indicado do Supremo? Pode, veja só. Um indicado supremo no ápice da crise política, com um indicado que já cruzou muitas linhas da parte do governo Lula em termos de ruptura com o princípio da impessoalidade. Mas isso nunca foi problema para o Congresso. Cara, isso não é problema para o Congresso. Porque o Congresso e o governo Lula estão com crise para indicação de qualquer coisa, de CVM à agência reguladora. Eles estão num momento de crise porque o Congresso está... Nada garante que você também não vai chegar nessa mesma posição. Você vai ter Alcolumbre. Nada garante nada. Estaremos lá com Alcolumbre, o Gumota mas nada garante, mas eu precisarei... Eu volto a colocar. Eu precisaria compor governo, eu precisaria gerar primeiro uma maioria precária. Uma maioria simples, para passar o que eu preciso de matéria simples. E eu preciso gerar, aí sim, nos pontos centrais, as maiorias qualificadas, que serão as PECs. Volto a colocar, as PECs. Eu vou precisar gerar as maiorias para as PECs paralelamente. Uma maioria precária e uma maioria estável, que vai compor o governo comigo. Depois tem a maioria para passar as PECs. Eu vou fazer algumas alterações. Primeira coisa, eu citei o negócio do PGR, porque e vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso, há uma série de processos envolvendo membros do Centrão que estão nas mãos do ministro Flávio Dino. O Centrão, ele está no ápice do poder e no ápice do medo. O Arthur Lira está em pânico. Ciro Nogueira, todas as lideranças partidárias têm medo disso. Um PGR independente num cenário desse, é que, Milton, isso é muito importante, porque esse plano de basicamente investigar as emendas, não é nem meu. Acho que vocês vão entrevistar o presidente Lula, não sei se ele vem. Não, ele não vem. Este plano do Zé Dirceu. Esse plano não é nem meu. O Zé Dirceu sabe, as emendas, eles se lambuzaram de emendas, basta alguma investigação para você arrumar a relação de poder. Nós temos uma correlação de poder com o Congresso a ser arrumada. Isto é um consenso que envolve de esquerda a direita. Essa correlação vai passar pelas emendas. E as emendas elas precisam ser redisciplinadas. O que eu preciso fazer? O que o Kim trata ali, ele reduz o que o parlamentar tem ali de direito à emenda, mas a gente vai dar a cenourinha para o parlamentar. Qual é a cenourinha que nós vamos dar para o parlamentar? Que vai fazer parte da nossa âncora fiscal. Tudo que for reduzido de despesa obrigatória abre espaço discricionário. Quanto mais espaço discricionário, maior o share que vai ser aberto para emendas. E aí, aumentando o share para emenda, o parlamentar, que hoje tem dificuldade mesmo para matéria fiscal, como a Malu falou, que costuma ser PEC, ele passa a ser ele próprio aquele ator político que tem vontade de fiscalizar os gastos públicos de modo a abrir espaço discricionário. Essa é uma regra fiscal que coloca o parlamentar, na verdade, como o maior fiscalista de todos. Hoje ele é o maior gastador de todos, ele é o cara da pauta bomba. Nós temos que fazer essa alteração dessa dinâmica. E eu digo mais, como há um cansaço institucional com a roubalheira das emendas e uma briga que está indo para um caminho insano, eu acho que o Congresso vai ceder. Eu acho que dá para chegar num meio termo. Esse aqui é um excelente meio termo.